vocês já aprenderam o esquema de fluxo normal e float. Agora vamos para o esquema de fluxo absoluto, o esquema de posicionamento absoluto. Tá? Esse esquema de posicionamento absoluto, ele é regido pelas propriedades position com os valores absolute e fixo, ou fixed. Né? E para essa aula, nós vamos remover aqui todos esses parágrafos, vamos deixar aqui apenas os títulos H3. Vamos colocar aqui o ID nesses elementos também. ID 1, 2 e 3. E eu vou envolver esses elementos com uma div. Está aqui. Envolvemos, então, cada um desses elementos com uma div. Né? Nós podemos aqui limpar esse CSS para essa aula e vamos deixar aqui apenas os elementos H3. Então, está aí. Vamos atualizar, temos os 3 elementos H3, né? E o que acontece quando nós colocamos um desses elementos com o esquema de posicionamento absoluto? Vamos ver? Eu vou colocar apenas o elemento 2 no esquema absoluto. Então, ID 2, position, absolute. Então, tá aí. A primeira coisa que ele fez foi liberar o espaço que ele estava ocupando para o próximo elemento ocupar. Então, percebam que o elemento 3, né, o título 3, ele subiu para a posição que estava sendo ocupada pelo título 2, aqui, conhecimento multidisciplinar. E uma outra coisa interessante que apareceu aqui. O elemento 3 e o elemento 1, eles estão ocupando toda a largura aqui do nosso documento. O elemento 2, que está agora com posicionamento absoluto, ele está ocupando só o espaço necessário para o texto dele. Olha, vejam aqui o que está acontecendo com essa borda. Ela ficou bem menor. Isso porque esses dois elementos, tanto 1 como 3, eles ainda estão sendo regidos pelo fluxo normal de apresentação do browser. Enquanto que esse elemento 2, esse título 2, ele já está sendo regido pelo esquema absoluto de posicionamento. Tá certo? Vamos alterar aqui a cor de fundo desse elemento. Então, percebam que ele está aqui acima desses outros elementos, esse elemento número 3. Né? E este posicionamento absoluto, ele funciona junto com outras propriedades, que são as propriedades left. Né? Nós podemos definir aqui que ele vai ficar 50 pixels à esquerda. Então, está aí, 50 pixels à esquerda. Né? E 50 pixels acima. Então, tá aí, 50 pixels acima. Aí, percebam o seguinte, parece que a distância aqui de cima para baixo, né, está maior do que essa distância aqui para o lado. O que está acontecendo aqui, pessoal? Esses elementos com posicionamento absoluto, eles são absolutos em relação a um outro elemento. E qual elemento é esse? Né? Eles são absolutos em relação ao próximo elemento, né, que também tenha um posicionamento que permita receber esses atributos left e top. Então, por exemplo, o posicionamento estático, que é o do fluxo normal, ele não recebe essas propriedades left e top. Né? Mas, por exemplo, um outro posicionamento, tipo relativo, ele já permite esse tipo de propriedade. Então, o que acontece? Nós temos aqui uma div, né? E
eu vou colocar aqui uma borda nessa div. Vamos aproveitar aqui essa declaração. E eu vou colocar aqui uma borda vermelha na div onde eles estão. Então, percebam o seguinte, por algum motivo, ele não está posicionando, né? Eu não sei qual é a referência que ele está utilizando para posicionamento, porque aqui está maior, aqui está menor. Então, o que nós podemos fazer? O elemento que está envolvendo esse título 2 é exatamente o elemento div. Olhem aqui. Né? Então, o que acontece com relação ao contexto de posicionamento aqui? Né? Só explicar rapidinho. Ele estabelece a origem do sistema de coordenadas para posicionamento absoluto. Tá? É isso que define o contexto de posicionamento. E a regra que rege o posicionamento desse elemento aqui estabelece que os elementos posicionados com essa declaração absoluta, eles serão deslocados, tomando como base para uma determinação de coordenadas o ancestral mais próximo posicionado. Ou seja, ele vai precisar saber, ele vai se posicionar em relação ao ancestral dele, ao pai dele, que permitir esse tipo de posicionamento. Então, vamos colocar isso aqui. Position. Não vou colocar nem left nem top, só vou colocar o posicionamento relativo. E agora percebam que ele já mudou a disposição aqui. Né? Se eu colocar, por exemplo, aqui 0 pixels, ele posicionou aqui em relação ao elemento div, né? Logo no início dele. Agora, se nós tirarmos aqui esse elemento 2 aqui de dentro, tirar de dentro do elemento div, estou colocando ali abaixo agora, de todos os elementos, né? Ele passa a posicionar o elemento em relação aqui à janela do browser, em relação ao body. Então, perceba que agora ele ficou posicionado bem aqui, né, rente à esquerda aqui dessa janela. Né? Vamos voltar aqui o elemento de volta. Lembrando ainda que esse posicionamento ele aceita valores negativos. Então, por exemplo, se nós quisermos colocar um valor negativo, é possível aqui também. Tá? Agora, qual é a diferença entre esse valor absoluto, né, e o valor fixed, que nós falamos logo no início? O valor absoluto, ele não corre, né, ele vai mudar, na verdade, se nós tivermos aqui uma barra de rolagem. Por exemplo, vamos colocar essa div aqui com um tamanho aqui de 1000 pixels. Então, ótimo. Nós temos uma barra de rolagem, né? Ele fica... ele acompanha a barra de rolagem, ou seja, esse esquema de posicionamento absoluto, né, ele vai manter aqui a sua localização, né, e vai correr junto com todos os outros elementos da página. Agora, o elemento fixo, ou fixed, ele se comporta quase da mesma forma, então está aqui, praticamente da mesma forma, mas ele não sai dali quando nós estamos correndo, percebam ali, né? Ele não está mudando. Essas são as grandes diferenças entre os dois. Um permanece parado enquanto a gente corre com a barra de rolagem, que é o fixo, e o outro acompanha a rolagem. Na próxima aula, nós vamos ver como funciona o posicionamento em várias camadas, utilizando a propriedade z-index. Até lá, pessoal!